ter um fundamento, ser o fundamento das nossas vidas. Uma vida cheia da palavra é uma vida que vai ser transformada constantemente. Amém? Paulo diz aos Colossenses assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo diz para que habitasse ricamente neles a palavra de Cristo. A gente precisa pensar qual palavra Paulo está falando. Porque existem dois tipos de palavra na Bíblia. A palavra rema, que é a palavra revelada, a palavra falada. Mas também existe a palavra logos, que é o conhecimento da Bíblia. E Paulo em Colossenses fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, habite ricamente dentro de você o logos de Deus. Porque nos momentos de dificuldade, o que te fortalece é a palavra. Jesus, quando enfrentou o diabo no deserto, em Mateus capítulo 4, por 40 dias de jejum, quando o diabo atacou, ele não questionou, ele não rebateu o diabo com nenhuma outra coisa, senão com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que transforma nossas vidas. Se você ainda não tem fé em Cristo, pega a Bíblia e deixa ela ligada em áudio. E vai ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, que você vai crer em Jesus, porque Jesus é a própria palavra. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é o Logos encarnado. A palavra de Deus se fez carne. João, capítulo 1. Abra sua Bíblia em casa comigo. Em João, capítulo 1. Esse é o mais básico do Evangelho, mas é ao mesmo tempo mais profundo. No princípio era o Verbo, a palavra falada. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo não o conheceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, versículo 14. Então aqui João está falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, Jesus, é chamado de a palavra de Deus. Você tem noção do quanto é importante as Escrituras? Não tem como nós conhecermos a Cristo se não conhecermos as Escrituras. Orar em línguas precisa estar acompanhado de uma vida de dedicação à palavra. Orar em línguas vai te levar a se aprofundar na palavra de Deus, porque vai te dar um entendimento revelado. A palavra, a Bíblia, vai se tornar outra coisa para você, outro livro para você, depois que você começar a orar em línguas. Isaías, capítulo 28, versículo 9, a Bíblia diz assim: a quem ele quer ensinar o conhecimento, a quem ele quer explicar a mensagem, a crianças desmamadas que acabaram de se afastar do peito, do seio materno, porque nos falam como a crianças. Frases e depois frases, uma palavra aqui e um pouco aqui. Porque por meio de lábios gaguejantes e língua estranha o Senhor falará a esse povo, a qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Isaías capítulo 28 está falando do poder da oração em línguas de trazer revelação da palavra. Irmãos, é incrível quando você se afasta de tudo e fica só com a palavra e a oração em línguas, o quanto o Espírito Santo fala com você. A palavra de Deus, ao invés de ser um livro que vai te fazer dormir, vai ser um livro que vai te fazer você se aprofundar e se ficar acordado, ficar apaixonado pela palavra, apaixonado pelas coisas de Deus. Então, a oração em línguas precisa ser acompanhada pela palavra de Deus. Amém?